Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Bruno Marques Cremonese, eu sou aluno de mestrado em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Juiz de Fora e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema Wireless Body Area Networks no ambiente médico. Antes de começar o nosso trabalho, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o contexto que nós estamos envolvidos. Na direita desse slide, por exemplo, nós podemos ver 4 pirâmides demográficas. A primeira pirâmide corresponde à pirâmide dos anos de 1975. A segunda pirâmide corresponde à pirâmide demográfica dos anos 2000. A terceira e a quarta pirâmide já correspondem a expectativas dessas pirâmides nos anos de 2025 e 2050, respectivamente. De forma geral, o que essa imagem está falando para a gente? Que a população do Brasil está envelhecendo. E o que isso implica? Pois bem, a população idosa, de forma geral, requer uma atenção maior com a saúde. Sendo assim, se nós possuímos uma grande parte da população sendo idosa, é esperado que tenha um aumento nos custos com a saúde. Outro contexto que nós estamos inseridos hoje é a característica das doenças fatais. De forma geral, o câncer, por exemplo, ele é tratável se detectado em estágio inicial, porém, muitas dessas doenças são descobertas só em estágios muito avançados, o que dificulta demais a cura dessas doenças. Sendo assim, em um futuro não tão distante, é esperado que ocorra uma mudança no paradigma dos sistemas de saúde. Esses sistemas devem se tornar ubíquos de monitoramento. Mas aí eu te pergunto, o que é uma computação ubíqua? A computação ubíqua visa tornar a interação homem-computador invisível, ou seja, a gente quer integrar a informática com ações e comportamentos humanos de um jeito que a pessoa não compreenda, não sinta que ela está interagindo com a máquina. Em um sistema de saúde, por exemplo, visamos um monitoramento constante do paciente de forma não invasiva, aonde o objetivo é identificar doenças em estágios iniciais. Mas por que então nós não utilizamos sistemas de monitoramento que confiam em um paciente constantemente? Primeiro ponto é por causa que nós temos diversos problemas de instalação desses sistemas. Nós temos que deslocar toda uma equipe para realizar a instalação desse equipamento no paciente. Segundo ponto é o alto custo de manutenção. Afinal, uma comunicação com fio, os fios envelhecem, os fios se rompem e tem que realizar essa troca de tempos em tempos. E o terceiro ponto, que eu creio que seja mais crítico, é que é muito invasivo. Uma pessoa, por exemplo, com um fio pendurado no braço, ela pode enroscar em algum lugar, soltar o fio, causar desconforto nela, o que gera uma certa evasão dessa tecnologia. De fato, a comunicação com fios não possui alguns problemas que a comunicação sem fio possui. Afinal de contas, a comunicação com fio é muito mais confiável do que a comunicação sem fio. Porém, e se conseguíssemos atingir a confiabilidade das redes com fio em uma rede sem fio? Nós conseguiríamos ter grande mobilidade, fácil aplicação, afinal de contas, não teremos fios, e o smartphone pode agir como coordenador local da rede. Sendo assim, Wireless Body Area Networks são um candidato promissor para o futuro do monitoramento na área da saúde. Mas o que são Wireless Body Area Networks? Wireless Body Area Networks é uma rede de sensores corporais implantados sob ou sobre a pele do paciente, cujo objetivo é monitorar diferentes sinais vitais, como por exemplo, pressão, glicose, temperatura, sensores de movimento. E ela só foi capaz de existir graças a avanços tecnológicos em sensores, circuitos integrados de baixo consumo energético e na comunicação sem fio. E quais que são as vantagens do uso dessas redes? Nós conseguimos ter uma gestão com a saúde, um monitoramento contínuo dos sinais fisiológicos do paciente, nós conseguimos garantir uma grande mobilidade do paciente e podemos, inclusive, garantir o monitoramento pós-alta em casa do paciente, sendo que ele pode levar uma vida normal e ser monitorado ao mesmo tempo. Nesse trabalho eu citei mais a área médica, porém, as Wireless Body Area Networks, conhecidas também como WBANs, podem ser empregadas na área de entretenimento, como agora os óculos de realidade virtual, e na área militar. Mas como funciona esse tipo de rede? Pois bem, nós temos nossos sensores implantados no nosso paciente.
esses nossos sensores enviam sua informação para um smartphone, conhecido também como nó central das redes, e o smartphone então encaminha essa informação para uma estação base. Se a gente for olhar aqui, nós temos duas categorias. Nós temos a comunicação intra-WWAN e a comunicação inter-WWAN. De forma geral, a comunicação intra-WWAN ocorre em sensores e nó central. E a característica dessa comunicação é que ela tem um alcance de transmissão menor, cerca de 2 metros. A comunicação inter-WWAN ocorre nó central e estação base, e o alcance de transmissão dela chega em torno de 100 metros. Para mostrar que essa tecnologia não é algo tão distante assim do futuro, vou passar agora um vídeo para vocês da Philips de 2012. M-band stands for Medical Body Area Network. It's an emerging wireless technology that has the potential to revolutionize healthcare. M-bands are wireless monitoring networks that offer the potential to use small, lightweight sensors placed on the skin that will give clinicians early warning signals when serious changes in a patient's condition require medical intervention. New wireless technologies will change the delivery of healthcare around the world, expanding patient monitoring from the hospital to emergency vehicles to the home. Patients suffering from serious medical conditions will be able to monitor their own vital signs using smartphones to track everything from glucose levels and respiration rates to pollen counts. These devices will help speed diagnosis and allow clinicians to intervene at the earliest possible moment, enhancing patient care, while at the same time possibly avoiding the need for more expensive acute intervention. Faster clinical decision-making may save lives by giving providers the tools to act before conditions become life-threatening. At Philips, when it comes to healthcare innovation, tomorrow is more than just another day. Como podemos ver nesse vídeo, as Wireless Body Area Networks vêm atraindo a atenção do mercado. Vamos conversar um pouquinho sobre os problemas em aberto nesses tipos de rede. O primeiro tópico que eu queria levantar aqui para vocês é o consumo energético. Estamos falando de uma rede de sensores implantadas sob a pele humana. Logo, a troca de bateria não é algo tão simples de ser realizado assim. Tendo em mente essa característica, os protocolos operantes nesses tipos de rede devem buscar o mínimo de consumo de energia possível para estender a vida útil da rede, evitando assim gerar desconforto no paciente. Vamos falar um pouquinho agora sobre a qualidade de serviço. Suponha que nós temos dois pacientes, um paciente ok e um paciente em estado grave, numa situação crítica. Podemos concluir que as informações do paciente em estado crítico nesse momento são muito mais valiosas do que o paciente ok. Dessa forma, ao desenvolver protocolos para redes WWAN, nós temos que ter em mente essa diferenciação. As informações prioritárias devem receber mais atenção, mais recursos, uma prioridade maior do que as informações não tão importantes assim nesse momento. Vamos falar um pouquinho agora sobre a privacidade da rede. Como eu já disse anteriormente, e vocês já devem ter percebido, as informações coletadas nas WWANs são informações muito pessoais. Sendo assim, ninguém gostaria de ter suas informações vazadas ou caindo em mãos erradas. Logo, toda mensagem transmitida na rede deve utilizar um esquema de criptografia. Mas qual que é o problema? As redes não possuem uma grande capacidade de processamento assim, e os algoritmos que nós temos hoje requerem uma grande capacidade de processamento. Além disso, os algoritmos que nós temos hoje, por necessitar dessa grande capacidade de processamento, vão gastar mais energia, o que vai diminuir a vida útil da rede em geral. Sendo assim, é crucial desenvolver algoritmos que mantenham simples o processamento de computação e ao mesmo tempo garanta a privacidade esperada dessas informações. Vamos falar agora da confiabilidade, que é o tema que eu quis atacar no meu mestrado. De maneira geral, as aplicações médicas necessitam de dois requisitos básicos.
baixos atrasos e uma baixa perda de pacotes. Mas por que baixo atraso? Pois bem, as aplicações médicas são compostas de aplicações em tempo real. Logo, atrasos muito grandes podem comprometer a vida de um paciente. A baixa perda de pacotes é exatamente também por essa característica. Nós estamos lidando com informações muito importantes, e uma perda de pacotes pode ocasionar um risco na saúde do paciente. Então, de maneira geral, nós queremos reduzir as interferências que afetam exatamente o atraso e a perda de pacotes. Mas vamos conversar um pouquinho sobre o ambiente médico. O ambiente médico é caracterizado por ter um grande número de pacientes reunidos em um mesmo ambiente. Sendo assim, nós vamos ter uma alta densidade de WBANs compartilhando o mesmo meio. E nós temos um porém. A comunicação sem fio, ela é caracterizada por ser uma comunicação propensa a interferências de sinal. E o que essas interferências geram? Elas geram uma degradação na performance. Afinal, ocorre um desperdício de energia, gera uma comunicação não confiável, um aumento no delay e uma diminuição na vazão. Mas por quê? Toda vez que um pacote é enviado sofre interferência, esse pacote não chega ao destino. Sendo assim, ele tem que ser reenviado, causando todos esses fatores citados agora há pouco. No nosso trabalho, nós focamos na comunicação inter-WBAN, isso é, nós focamos naquela comunicação nó central, estação base, e nós queremos evitar ao máximo as interferências co-channel. Mas o que são e o que gera as interferências co-channel? Pois bem, a interferência co-channel acontece quando dois transmissores acessam o meio simultaneamente. Por exemplo, nós temos o nosso paciente à esquerda enviando seus dados e o paciente da direita enviando seus dados para uma estação base entre os dois. Se os dois comunicarem ao mesmo tempo, toda a informação que chegar na estação base está embaralhada, podemos dizer assim, e a estação base não recebe pacote de ninguém. Logo, os dois clientes vão ter que enviar a sua informação. Qual que foi a nossa solução, então, para reduzir as interferências co-channel? Pois bem, na nossa solução, nós damos ao cliente, isso é, o paciente, o direito de permitir que ele reserve o canal ao invés de um acesso aleatório. Dessa forma, ocorre uma menor interferência quando ele for transmitir os quadros de dados. Isso que nós fizemos, nós damos o nome de alocação de frequências. No nosso caso, nós utilizamos uma abordagem multichannel. A abordagem multichannel, ela permite uma transmissão simultânea utilizando vários canais diferentes. Dessa forma, nós alocamos canais para a transmissão de dados de um modo que dois canais não sejam usados simultaneamente por clientes próximos. Assim, evitando as interferências. Evitando as interferências, nós conseguimos menores atrasos, menos perda de pacotes e um menor desperdício de energia. No atual estado da arte, nós não temos nenhuma abordagem de alocação de frequências que atenda a todos os requisitos das aplicações médicas. Geralmente, esses trabalhos são focados em uma única estação base, uma abordagem centralizada, onde essa estação base mantém o controle das frequências. Essa abordagem centralizada ela apresenta problemas com escalabilidade, uma possível sobrecarga da estação base e, em um ambiente hospitalar, é esperado a utilização de múltiplas estações bases. Para vocês terem uma ideia, em um dos trabalhos que eu procurei, ele apresentou cerca de 30% de perdas de pacote, o que é muito distante do 0,1% necessário para as aplicações médicas. Vou apresentar para vocês agora o protocolo que eu estou desenvolvendo no meu mestrado. Esse protocolo visa uma comunicação unidirecional, ou seja, toda transferência ocorre cliente-estação base, e nós temos 16 canais disponíveis, seguindo o padrão 802.15 do I3E. No nosso protocolo, a comunicação ocorre em duas fases. A primeira fase, a fase de negociação de canais, e a fase de transferência. A fase de negociação de canais é exatamente onde ocorre a reserva do canal. Ela é realizada em um canal de controle e ela é Interference Avoidance. O que é isso? Nós evitamos a interferência, porém
pode ser que ocorra algumas interferências. A fase de transferência, por sua vez, ela ocorre em um dos 15 possíveis canais de dados, e ela é interference free, ou seja, livre de interferências. Nós conseguimos garantir que não ocorrem interferências. Como eu já disse anteriormente, em um ambiente médico, é esperado que múltiplas estações bases compartilhem o mesmo meio. Assim, as estações bases próximas necessitam de uma sincronização entre elas. Para contornar esse problema, nós mapeamos as estações base em um problema de coloração de grafos, que irei explicar nos próximos slides. Para o funcionamento do nosso protocolo, nós consideramos um sistema onde a estação base é capaz de comunicar com 2 canais simultaneamente. Consideramos também que a estação base possui uma infraestrutura para comunicar entre si de maneira rápida e confiável. O cliente, por sua vez, ele possui a capacidade de comunicar com apenas um canal por vez. Vamos descrever agora um pouquinho do funcionamento do nosso protocolo. Vamos supor que esses 2 clientes queiram transmitir seus dados para uma estação base no meio. As linhas pretas representam a linha do tempo, onde cada cliente está conectado no canal de controle e a estação base conectada no canal de controle em um canal de dados. A primeira fase se inicia quando o cliente envia uma requisição via canal de controle para a estação base. Podemos ver que aqui é o único momento que pode ocorrer colisão, interferência, caso 2 clientes enviem ao mesmo tempo essa requisição. Nesse caso, a comunicação falha. Cada cliente então espera o tempo aleatório e envia uma nova requisição. O cliente da esquerda, nesse caso, conseguiu enviar primeiro. O cliente envia sua requisição. A estação base, nesse momento, negocia frequências com outras estações base vizinhas. Detalhes serão ditos em seguida. A estação base, então, envia um CTS com o canal de dados. Note que todos os clientes em seu alcance identificam esse CTS. Caso o cliente que esteja em modo de espera, ele identifica que está ocorrendo uma negociação e permanece em silêncio durante toda essa comunicação. O cliente que recebeu o CTS, ele recebe o canal de dados e confirma esse canal de dados para a estação base. Note que nesse momento a estação base envia um ACK. O ACK novamente é reconhecido por todos os clientes em seu raio de alcance e o cliente que estava em silêncio, ele então volta a poder negociar canais. O cliente que acabou de enviar o confirme, ele irá sintonizar no novo canal, finalizando a fase de negociação. Sintonizado no novo canal, o cliente permanece em um estado de espera. Ele espera um sinal da estação base, que nós chamamos aqui de DRTS, e envia seus dados. Ao enviar seus dados, a estação base finaliza a fase de transferências enviando um ACK. A sincronização entre as estações base é baseada a partir de um problema de coloração de grafos. O problema de coloração de grafos consiste em colorir os vértices de um grafo de tal modo que não haja 2 vértices adjacentes que compartilhem a mesma cor. Sendo assim, a solução apresentada nesse slide agora é uma solução válida para esse problema. E como transportamos isso para o nosso protocolo? Pois bem, nós chamamos o vértice de estação base, as arestas desse grafo viram estações bases que causam interferência entre si, e a paleta de cores se tornam os nossos canais disponíveis para alocação. Mas como que isso é feito em nosso protocolo? Imagine que nós temos 4 estações base. Um cliente envia uma requisição, a estação base busca um canal e envia esse canal. A partir do momento que ela envia o canal via CTS para o paciente, ela envia um sinal para as estações base, que ela pode causar interferências, bloquearem o uso desse canal. Então, ela aloca o canal vermelho para ela. A partir do momento que chega outra requisição em uma outra estação base, a estação base repete o mesmo procedimento. Busca um canal livre, nesse caso temos o verde, envia o canal verde para o paciente se conectar e envia um sinal bloqueando o uso do canal verde
em todas as estações base adjacentes. Alocou, fechamos a comunicação. A partir do momento que esse cliente envia os dados e acaba a transmissão, a estação base libera o canal vermelho e envia um sinal para todas as estações base adjacentes liberarem o canal vermelho. E assim encerra a minha proposta do meu mestrado. Nós temos em desenvolvimento ainda algumas técnicas como Channel Bounding, simular um ambiente médico completo, e nós pretendemos até o final do mestrado adicionar níveis de prioridade para a comunicação, dando preferência para as comunicações urgentes. E assim é isso. Obrigado pela atenção. Caso tiverem alguma dúvida, eu vou abrir agora um momentinho para perguntas. E quem quiser entrar em contato comigo, o e-mail está na tela. Obrigado.